o CMV, o estoque, como uma academia. Né? Que você vai ali todo santo dia, você gostando ou não, você tem que fazer. Por quê? Porque você está cuidando do quê? Você está cuidando da sua saúde. E o que você está cuidando do seu estoque? Do seu dinheiro, pô. Sim. Então você tem que fazer todo dia ali, ó. Meu, você querendo ou não, eu vou fazer só uma esteira hoje. Vai lá e faz só uma esteira dentro do seu estoque. Sim. Entendeu? Hoje eu vou fazer um treinão pesado. Vai falar, faz um treinão pesado. Então começa a tratar como uma academia, uma coisa ali que a maioria não gosta de academia. E vai ter que fazer pela saúde. Então é a mesma coisa, tem muitos que não gostam do CMV porque dá muito trabalho. Sim. A mesma coisa, vai lá diariamente ali, vai trabalhando e tal. Quando você perceber o resultado na academia, você não fica legal, quando você olha no espelho e fala, pô, tô bem. Aí dá aquele ânimo de você falar, pô, agora eu vou manter. É a mesma coisa do CMV. Quando você olhou, viu o dinheirinho, você falou, agora eu vou manter. Então, é basicamente a mesma coisa. Né? Mais um episódio do Donos de Restaurantes na Estrada. Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. E hoje eu estou com o meu amigo Alessandro Brito e a gente vai falar de estoque, a gente vai falar de CMV e a gente vai facilitar a vida de todo mundo que está escutando esse episódio. Seja bem-vindo, Ale. Meu amigo, obrigado, líder. Estou com muito orgulho de estar aqui compartilhando toda essa experiência e fazer com que realmente torne-se fácil essa sílaba, né? CMV, que todo mundo tem essa dúvida, e estoque, que o pessoal tem que entender que tem uma divisão aí, tem umas pegadinhas, né? Então, vamos para cima, tamo junto. Que legal te receber aqui hoje. Na verdade, eu que vim até a sua cidade, né, Ale? Eu tô aqui em São Paulo hoje, gravando esse episódio. E já tem quanto tempo que a gente trabalha junto, Ale? Líder, faz uns 6, 7 anos, porque eu tô com você faz tudo isso, cara. Já faz tempo. Quando eu me refiro a trabalhar junto com o Ale, para quem tá escutando, o Ale foi um dos meus primeiros alunos no Donos de Restaurantes, foi um dos primeiros mentorados. O Ale faz parte dos membros fundadores do DDR Master, que cresceu tanto, e desde a época que realmente era muito pequeno, era quase acho que 9, né? 9 pessoas, né? Muito bom isso, muito bom. E hoje a gente está aqui juntos e daqui a pouco a gente vai contar, inclusive, uma grande novidade para quem está escutando esse podcast. Mas para a gente já começar com os 2 pés na porta, eu quero começar acelerado esse episódio. Me conta o que é esse tal de CMV. O que é ter esse tal de CMV, né? O líder, é muito importante o pessoal entender que o CMV, ele é uma parte do estoque, né? Então, muitas vezes, hoje, dentro do dono de restaurante, ele trata muito o CMV, mas ele tem que entender que o CMV faz parte também do estoque. Então, o CMV é o custo da mercadoria vendida. Então, nesse caso, o pessoal acha que... Então, para facilitar para você que está escutando e ainda não está ambientado com essa sigla, CMV vem de custo da mercadoria vendida. Pode continuar. E aí, qual é a pegada? O pessoal fica preocupado com estoque alto. O meu estoque está alto. Mas o CMV é custo da mercadoria vendida. Não é o que você está no estoque. Então, muitas das vezes, o pessoal fica preocupado ali com um estoque alto, um controle de estoque, mas, na verdade, tem que estar se preocupando com o que você realmente está usando para vender. Sim. Por isso que é muito importante esse indicador dentro do nosso ramo. Sim. Me conta uma coisa, Ale. Por que é tão difícil controlar estoque? E aqui eu quero explicar um pouco mais essa pergunta. Quase sempre as pessoas que chegam no portal Donos de Restaurantes, as pessoas que chegam na nossa mentoria, muitas vezes o operador de restaurantes mais avançado, quando ele chega, ele me diz, Marani, eu vendo muito e não consigo ver dinheiro no final do mês. Muitas vezes o cara vende 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão de reais por mês e traz essa reclamação, que ele não consegue ver dinheiro no fim do mês. E quase sempre uma das perguntas que eu faço é, você já controla o seu estoque? E se sim, quantas vezes por semana esse estoque é contado? Sim. E muitas vezes a resposta que eu tenho é, Marcelo, eu ainda não controlo o meu estoque. Então, para nós, uma coisa tão básica quanto fazer a contagem
do estoque não é feito. Eu posso arriscar aqui, talvez mais de 90% dos operadores não contam estoque. Por que é tão difícil contar estoque, Ale? Então, líder, na verdade, o que acontece? O estoque em si, eu já trabalhei, sou planejador logístico, então eu trabalhei em multinacionais na área de estoque, né? Então, você vê a importância disso para grandes empresas, né? Sim. E por que para o pequeno, que é o dono de restaurante ali, ele não faz isso? Porque ele tenta entender que é como se fosse uma academia. É uma disciplina que você tem que colocar dentro do seu restaurante. E muitas das vezes o pessoal quer colocar algo que nem ele mesmo sabe como fazer. No caso do controle de estoque, 80% é organização. E 20% é contagem. Então o pessoal começa a fazer o quê? O pessoal quer contar primeiro. Não. Primeiro é organização. Depois você faz a contagem. Então você tem que saber como organizar, como vai estar. Então, e tudo isso demanda uma disciplina. E essa disciplina é igual à academia. Você vai na academia todo santo dia para ter um resultado a longo prazo. É a mesma coisa de estoque, você me vê. Você tem que fazer eles todo santo dia para ter um resultado a longo prazo. Só que, como você falou, o pessoal só percebe quando falta dinheiro. Só que quando falta o dinheiro, o que acontece com a energia do dono de restaurante? Nós sabemos, o dia é corrido, tal, passa um certo período, ele não tem mais aquela energia para ele fazer tudo que ele não fez no começo. É verdade. E aí, como é que ele vai retomar tudo isso? Então, é muito importante ter essa visão. Você precisa entender que é uma organização. E depois contagem. Eu quero saber mais, Ale. Eu acho que a gente está entrando em um momento importante aqui, porque o dono de restaurante que está assistindo, que está ouvindo no Spotify, pode estar pensando, mas como é que eu organizo o meu estoque? É claro que a gente não consegue ensinar aqui, né, visualmente, como é que ele faz essa organização. Mas aqui eu quero entender, existe um estoque de materiais secos, de materiais molhados, existe uma forma melhor de posicionar isso num freezer, numa câmara frigorífica. Como é que você entende isso? Como é que você entende essa organização? Isso é uma pergunta muito legal, né? Até para o dono de restaurante que está aí vendo ou escutando a gente, eles precisam entender que muitas das vezes o seu estoque pode ser uma prateleira. É verdade. O seu estoque pode ser uma parede. Então, você não está falando de um estoque... nossa, o estoque lindo. Não, a gente está falando de uma mercadoria que pode estar em qualquer lugar. Sim. Então, você tem técnicas para você poder guardar isso separadamente conforme tipo de estoque seco, frio, congelado, porcionado... que grande parte não faz esse trabalho. Então, Sim. você faz essa separação. Só que o que acontece com grande parte dos donos de restaurante? Ele vai contar no dia 1º, eu vou contar meu estoque. Ele decidiu dia 27. Mas como é que ele vai decidir isso dia 27? Não. Ele tem que entender que tem 15 dias, 20 dias para ele poder fazer. Por quê? A dificuldade para a cozinha saber disso. A cozinha é onde está em torno de 90% de todo o CMV ali. Então, você precisa entender que você tem que organizar. Só que qual é o impacto que nós temos isso? Dentro da cozinha, nós temos uma linguagem da cozinha. E essa linguagem, a gente acredita, o dono de restaurante, ele tem uma linguagem de gestão, linguagem como dono. E ele tem que transferir isso para a linguagem de cozinha. Sim. E qual é o problema disso? Quando ele vai fazer essa vistoria, que seria essa auditoria, essa organização, o que vai acontecer nesse primeiro momento? Ele vai achar várias rupturas. Sim. Ele vai achar erros. E o que ele não pode fazer? Apontar o dedo. Se ele apontar o dedo, tudo que ele está construindo acaba. Sim. Então, ele tem que simplesmente fazer o quê? Encontrar o problema, fazer uma reunião depois. Pessoal, a gente está fazendo uma organização, vamos tomar cuidado com o produto aberto no estoque. Vamos tomar cuidado com o produto que está vazando. Mas não pode dar nome. E aí você vai construindo. Por quê? Dentro da metodologia, o pessoal entende que o CMV, o estoque, é para complicar e penalizar a cozinha. E, na verdade, não. Eles têm que entender que essa organização vai ajudar eles na produção depois. Entrando certo, saindo certo. Então, é algo que vai realmente mudar ali a organização da cozinha. E é isso que a gente tem que mudar dentro dos donos de restaurantes. Esse é um ponto, Ale, que você tocou, que na minha visão é um ponto muito sensível. Quando a gente traz qualquer tipo de mudança e mudança disruptiva para dentro do nosso restaurante, existe uma rejeição. Então, muitas vezes, a gente chama o nosso líder de cozinha.
Vamos dizer que o Marani ainda não conta estoque. E aí eu chamo o meu líder de cozinha e falo, olha, fui lá no evento do Marani e eu vi o Marani e o Alessandro falando sobre a importância de contar o estoque. A partir desse mês, a gente vai contar o estoque. Sempre quando a gente traz uma proposta dessa, existe uma rejeição muito grande. Muito grande. Porque, em primeiro lugar, a gente está tirando ali esse líder de cozinha da zona de conforto. Sim. Porque se esse estoque não é contado, não existe uma cobrança. O que a gente não consegue controlar, a gente não consegue medir, né? Isso mesmo. Então, existe uma rejeição muito grande no primeiro momento. E aí você traz uma proposta que, na minha visão, faz muito sentido, que é, olha, no início desse processo não é o momento de apontar o dedo, é o momento de apoiar, é o momento de mostrar, é o momento de unir forças para buscar esse objetivo, Sim. que nesse caso é a contagem, o controle, o conhecimento desse estoque. Então, num primeiro momento, a gente tem que lidar com essa rejeição, né? Sim, e tem mais, líder, porque muitas das vezes o que você falou da gente pegar o nosso líder, né, a pessoa da cozinha, aí nós temos que entender por que surgiu o guardião, né? Para você poder entender um pouco melhor disso tudo. O guardião surgiu para ele ser o estoquista 4.0 lá atrás. Né? Então, eu fui líder na área de logística, tudo, né? Então, nós tínhamos essa dificuldade. E esse processo, a metodologia dentro de um estoquista, de uma multinacional, ele tem uma responsabilidade muito grande, um planejador e assim por diante. Então, quando eu identifiquei essa situação dentro do dono de restaurante, eu imaginei o seguinte, a gente tem que pegar o estoquista e transformar ele num guardião. Por quê? Porque quando você vai fazer uma ficha técnica, que é um dos CMVs, que é o teórico, nós temos que ter um entendimento que quando você vai fazer isso, você quer que o seu cozinheiro faça o processo operacional e comece a anotar num papel. Ele não vai fazer isso nunca. Sim. Ele não vai fazer isso nunca. Ele quer saber quanto ele vai produzir, não quer saber nada disso para ele. Então, o que acontece? Então, qual é a técnica? O guardião, ele não precisa ser um funcionário seu. Ele pode ser um pequeno estagiário. Que você pega esse estagiário, coloca próximo ao seu cozinheiro, à sua cozinha, e pede para ele anotar a produção que está acontecendo. E deixa o cozinheiro fazer o que ele sabe fazer. Sim. Depois, por quê? Depois que o cozinheiro vai entender a importância e o que está facilitando para ele, ele começa a dar valor. Sim. Então, por isso que é muito importante... Ter o papel, né? Ter um papel ali de um guardião, porque nós temos que entender que a linguagem da cozinha, ou a gente se adapta, a cozinha é um ser vivo. Ela funciona você querendo ou não. Sim. Ou você se adapta, ou ela come você. Não tem outro meio. É verdade. Entendeu? Então Eu concordo. E explicando aqui para as pessoas que estão nos escutando agora, o Guardião é um projeto que o Alessandro criou e ele conduz no Instagram essas chamadas, essas dicas, essas estratégias. Daqui a pouco eu vou pedir o Ale para deixar aqui o Instagram dele para que você possa acompanhar. E foi desse projeto que surgiu um convite para o Alessandro. O Alessandro passa a integrar agora o nosso time de mentores do DDR Master para ajudar os nossos mentorados, as pessoas que trabalham com a gente no nosso grupo de mentoria com o assunto estoque, o assunto CMV. Então, o Alessandro traz toda essa expertise de ser dono de restaurante, de conhecer profundamente o assunto de controle de estoque, para que a gente possa facilitar para o dono de restaurante que trabalha com a gente, as pessoas que estão no DDR. Isso, Alessandro, me orgulha muito, porque desde o início desse projeto eu sempre disse que eu, como uma liderança no DDR, eu não exatamente preciso ser bom em tudo, eu preciso ter os caras que são bons em cada um dos assuntos comigo. E você foi uma pessoa escolhida para estar com a gente trabalhando esse estoque, esse CMV, um baita desafio, hein? Eu fiquei quando veio com a proposta, o pessoal... Eu venho trabalhando com esse objetivo, a nossa missão é realmente a gente mudar o cenário, né? Melhorar a vida e o restaurante do dono de restaurante. E quando chegou essa proposta, isso daí... Qual é a missão do Guardião? É chegar no Brasil inteiro.
Sim. E o dono de restaurante vai proporcionar isso, a gente chegar em todo mundo, falar isso, tirar essa máscara do CMV, tirar essa máscara do estoque e realmente o pessoal entender, porque é algo surreal o quanto a galera briga para vender. O quanto a galera se esforça para vender. É verdade. Só que o pessoal não olha para trás. Tem uma coisa que eu sempre falo, líder, eu gostaria de compartilhar aqui com todo mundo que está acompanhando, que se você vender 100 mil reais, você vende 100 mil reais por mês, aí você fala, vou colocar, eu quero vender 10% a mais. Pô, 10% a mais, você vai ter que colocar uma energia ali. E aí vamos colocar uma média que você está com os 10% de lucro. Conclusão, você ganhou R$1.000 desses 10 mil. Só que agora, olha para dentro do seu restaurante. Economiza 1% do CMV. É R$1.000, cara. É verdade. Por que você não olha para dentro? É isso que a gente tem que ensinar a galera. Faturamento é ego. A gente tem que começar a olhar para trás. Para a gente poder começar a entender que você tem todo o poder nas suas mãos para poder economizar. Mas sabe o que eu vejo, Ale? Eu acredito que as pessoas ficam tão ligadas no faturamento, porque o faturamento é muito fácil de medir. No fim das contas, no fim do mês, para todo mundo que usa um software, você vai apertar 2 botões e o faturamento tá ali. O lucro, o estoque, o CMV é algo que precisa ser elaborado. Então exige um conhecimento prévio, exige uma disciplina, exige um controle. Então, talvez pela falta de tempo do dono de restaurante, ele acaba negligenciando isso e acaba não dando a devida importância. Só que o que a gente vê é que esse preço é muito alto. Muito alto. Porque a gente trabalha muito. Ontem eu fiz uma palestra aqui na FISPAL e você estava nessa palestra me prestigiando. E uma das coisas que eu disse nessa palestra e que eu sempre repito é que o dono de restaurante tem a obrigação de ficar rico, cara. De ganhar muito dinheiro. Isso porque, em primeiro lugar, a gente trabalha muito. A gente tem um volume de trabalho muito grande. O dono de restaurante geralmente começa a trabalhar 8 horas da manhã, às vezes 7, às vezes 6. Muita gente, né? Quantas dezenas e dezenas de vezes, talvez centenas de vezes que fui à Ceasa pela madrugada para chegar mais cedo, para escolher ali pegar o melhor sempre. E aí, os meus amigos acham, Ale, que eu começo a trabalhar no restaurante às 18 horas, que é a hora que abre para o cliente. 18 horas a gente já tá morto, cansado. Já tá pronto para... Na verdade, 18 horas é o nosso terceiro turno. Então, quando eu digo que o dono de restaurante tem que fazer grana, é porque se ele não fizer, o sonho dele vai morrer. Isso é ele não vai gerar os empregos que a gente consegue gerar nos nossos negócios. Então, se ele não olhar para dentro, que é esse convite que você está fazendo, ele vai cansar em algum momento, porque ele vai dizer, pô, Marani, tô faturando aqui 200, 300, 400 mil reais por mês, mas no final do mês o que eu vejo as pessoas gostam do termo sobrar, eu não gosto tanto desse termo, mas vou usar agora. Marani, só que só tá sobrando 10 mil reais aqui para mim. Quando a gente vai ver percentual de lucro de 3%, 4%, 5%, é uma loucura, cara. Em algum momento esse cara vai cansar. Então, esse seu convite, na minha visão, para o cara olhar para dentro, para o cara entender que, eventualmente, fazendo uma ficha técnica, como você trouxe, conhecendo um CMV teórico, que é o que a gente chama, CMV teórico nada mais é do que você colocar ali todos os ingredientes e as medidas que você usa na sua receita para que você tenha o seu produto pronto. Ali você consegue uma precificação, mas depois vem um segundo tempo, que é o CMV real. E o CMV real as pessoas precisam entender pelo seguinte, eventualmente na minha ficha técnica eu tenho ali que para fazer aquele espaguete à bolonhesa eu uso 200 gramas de macarrão. Mas aí quando você vai lá entender o que a sua cozinha está fazendo, ela está colocando 300. Isso. E aí nunca vai bater com a ficha técnica. Isso aí. E aí quando eu contar o estoque no final do mês, o que vai acontecer? Eu vou ter gasto muito mais macarrão do que o que estava na ficha técnica. Vai haver divergência, como você trouxe. Então, a gente precisa conhecer esses termos, essa metodologia, para que a gente consiga, de fato, entender o que está acontecendo no nosso restaurante, né, Ale? Sim, sem dúvida. E uma coisa que é muito importante, líder, que a gente
a metodologia do Guardião, a gente faz isso, é a jornada do CMV. Por que Me a conta jornada mais. do CMV? Aham. Porque hoje nós sabemos a jornada do cliente. Todo mundo, né? A gente sabe como o cliente tem que entrar, todo aquele processo de cliente e tal. Aham. Só que a jornada do CMV é a mesma coisa. É você entender aquele espaguete que chegou, tá, como é que ele foi comprado? Como é que está sendo a negociação? Como é que está... Começa no planejamento na de raiz, compra, né? Começa ali no começo, na raiz do negócio. Então, você começa a ver fator por fator. Então, vamos olhar o departamento de compra. Como é que está esse espaguete? Tá certo? E o recebimento? É onde o pessoal não dá atenção. Tem uma balança que está pesando? Como é que Cara, tá isso é sendo muito daí? bom. Eu, quando não conhecia tudo isso, você tá contando, Ale, eu já comprei muito papelão achando que era mussarela. Nossa senhora, líder. Então, assim, aqui em São Paulo, aqui, você tem uma máfia dos entregadores. Aqui. Você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, Sim. você tem que fazer o recebimento correto. Espaguete, fazer a conferência, abrir, fazer tudo. Ok, fiz aquilo ali. Foi pro estoque. Ok, agora está no estoque. Como é que está armazenado? Ele está realmente correto? Sim. Ele está próximo de alguma coisa que pode danificar? E assim você começa... Como é que está o processo de entrada e saída? Que você tem o PV, o Pepsi, tem o FIFO, tem várias técnicas. Mas como é que está? Ok, depois disso entra o PCP, que é o planejamento da produção lá dentro. E aí, como é que está? Aí onde entra a cozinha. Lembra que eu comecei? Cozinha é um ser vivo. Sim. Se você entregar 1 quilo de macarrão, ele pode virar o que você quiser lá dentro, se você não tiver um controle. Sim. Então, você tem que também ali acontecer. Se você entregou 200 gramas, saiu 200 gramas. O sistema, ele te informa isso. É verdade. Então, legal, perfeito. Então, fez aquilo ali. E agora? E a finalização? Você sabia que se você pegar e mudar a sua louça, eu vou ter que comprar nova louça. Você compra uma louça maior... Você acha que o funcionário não vai deixar colocar mais macarrão? Por quê? Porque ele vai ter que preencher o que ele fazia antes. É verdade. Então, por isso que você tem que fazer essa jornada do CMV. É verdade. E olha só, eu quero trazer essa clareza maior para quem está acompanhando o nosso podcast. Eu vou fazer aqui, junto com você, Ale, uma jornada rápida para as pessoas entenderem a importância disso, tá? Eu tenho como meu insumo principal, a coisa que eu mais compro nos meus restaurantes é a mussarela. Mussarela, pelo menos em Minas Gerais e em alguns outros estados, praticamente todas as pizzas que eu faço levam mussarela. Então, a primeira coisa que a gente faz é sempre uma cotação. Eu recomendo, inclusive, que os donos de restaurantes sempre tenham pelo menos 2 ou 3 marcas que ele considera aceitável dentro do portfólio né? dele. E por que isso? Porque muita gente fala assim, Marani, a única mussarela que eu consegui foi a mussarela Porto Alegre. Se não for essa, minha pizza não fica boa. Ale, isso não existe, cara. E se a mussarela Porto Alegre acabou o seu restaurante? Não faz o menor sentido. Sim. Então, na minha visão, é claro, né, que a gente tem os insumos que tem ali, algumas características que precisam ser observadas. No caso da mussarela, a quantidade de gordura que é usado naquele queijo, qual é a textura, entre outras coisas mais. Mas vamos passar por essa jornada. A primeira coisa, então, mapeei 3 marcas que fazem sentido para mim. Meu setor de compras, e para quem não tem esse setor de compras, eu preciso fazer cotação. E ali eu tenho prazo. O que tá me apertando hoje? Eu tenho caixa para comprar? Tenho. Opa, então talvez comprar à vista seja melhor para mim. Eu tenho espaço de armazenamento? Sim ou não? Por exemplo, eu tenho 2 câmaras frigoríficas gigantes no meu restaurante. E o porquê disso? Porque muitas vezes faz muito sentido para mim comprar um volume grande de mussarela. A gente tem um insumo como mussarela bastante sazonal, então na época de seca, como a gente está agora, a mussarela dispara. E muitas vezes eu consigo fazer uma compra de um volume maior e isso faz uma diferença muito grande. Então, fiz cotação, 3 marcas, escolhi o que eu vou comprar. Eu fiz a compra, observo o prazo, já agendo boleto para eu não ter ali juro ou qualquer coisa. E aí eu vou fazer aquele recebimento, né? O fornecedor chega para me entregar. A primeira coisa que eu tenho que ter um estoquista ali para receber isso, né? Não pode receber de qualquer forma. Não é a sua assistente, a faxineira que recebe a sua mercadoria. Não. Então eu tenho um estoquista
que ele vai receber a mercadoria, vai abrir ali, vai fazer a pesagem, vai tirar da caixa de papelão ali, vai tirar das outras coisas e vai fazer uma conferência, vai olhar lote, vai olhar data de validade, porque muitas vezes a gente acaba boiando em coisas como essa, né? Depois daquilo, ele vai dar entrada no meu estoque daquela mercadoria, vai fazer o armazenamento correto. Essa mercadoria é refrigerada, eu preciso fazer o FIFO, que é o que você trouxe. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Com isso, eu consigo não ter uma matéria-prima entrando depois e ficando muito mais tempo dentro do seu freezer e, eventualmente, vindo a data de validade. Depois daquilo, eu tenho que fazer uma pré-produção, que muita gente negligencia. Pré-produção, eu vou pegar ali uma quantidade, vou dar uma saída naquele estoque e vou porcionar a minha mussarela. No meu caso, eu uso mussarela ralada. Então, eu preciso ralar, preciso colocar ela ali em um saquinho, seja... saco picotado, alguma coisa nesse sentido, né? Cada lugar vai ter um padrão diferente, né? Tem gente que prefere o vácuo, tem gente que prefere um saquinho normal. Pô, Marani, mas ela vai embolar, não vai? Cada um vai achar o seu padrão. O importante é que aquilo precisa ficar pesado. No meu caso, por exemplo, Ale, eu uso 270 gramas de mussarela nas minhas principais pizzas. Então, eu tenho que garantir que todas aquelas pizzas não vão ter menos e não vão ter mais do que 270 gramas. Então, basicamente, trazendo assim, de uma forma macro, é isso que a gente precisa fazer, né? Cotação, compra, recebimento, armazenamento, entrada, saída, pré-preparo, porcionamento, para que isso possa ir para a cozinha. E tem um detalhe que você comentou lá no porcionamento, líder, que onde o pessoal eles não se atentam a um seguinte ponto. Até um mentorado do DR nós tivemos essa situação. Nós temos a situação que estamos mandando carne lá para a cozinha. Né? Mussarela, vamos falar de carne nesse exemplo. Estou mandando carne. Ok, estou mandando 10 quilos de carne. Só que ali tem um fator de correção. O que é um fator de correção? É aquela perca que você vai ter na limpeza do produto. Certo? Então eu tive aquela perca. Então vamos dizer que de 10 virou 8. 8 quilos. Desses 8 quilos, eles vão ser porcionados. Para quem está escutando, são as aparas, toda aquela limpeza da carne. A gordurinha. Assim como a carne, peixe, toda a proteína, quase toda, pelo menos, a gente tem esse fator de correção, que é ali a perda que a gente só tem. Que é legal entrar nesse detalhe, que é o seguinte, o fator de correção, líder, ele é para você entender a sua perca, mas o cálculo é feito pelo rendimento e não pela perca. Né? Então, é muito bom deixar isso bem claro para a galera. Outra situação é que, continuando, nós mandamos 8 quilos lá de carne, e ele vai ser todo porcionado. Tá, quantos pacotes vão dar? E aí, quando você devolver os pacotes, ele está dando 8 quilos também? Então o pessoal acaba não fazendo essa conta. Então você fala, mandou 8 quilos. Quantos pacotes? 300 pacotes. Então tá bom. E fica por aí? Não. Pesa. Os 300 pacotes deu 8 quilos. É muito boa essa observação, é verdade. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, falta 2 pacotinhos. Falta alguma coisinha. Ou alguma carne tá a mais lá dentro. Então você tem que entender tudo que você manda para a cozinha. Você tem que ter essa confirmação. Por quê? Você fez um processo. 8 quilos de carne vai virar 300 pacotes. A partir desse momento, o seu cozinheiro vai ter que sempre gerar 300 pacotes. Então, é um processo que você já vai fazendo dentro do estoque também. Então, esse fator de porcionamento é muito importante, porque o pessoal só quer porcionar. Mas você está confirmando o que está sendo porcionado, está batendo com o que você está entregando para a cozinha? Isso é muito importante também e entra dentro da jornada, como a gente estava conversando. Muito bom. Ale, eu quero saber, a gente mergulhou fundo aqui agora, eu quero saber quais são os maiores desafios que o dono de restaurante enfrenta, tanto no controle de estoque quanto no controle do CMV. Qual que é a maior dificuldade na sua visão? Eu entendo como a maior dificuldade é o entendimento sobre o que realmente é o CMV e como ele passar isso para a equipe. Porque hoje ele não consegue passar a responsabilidade e esse trabalho para ninguém, ele não consegue treinar ninguém.
Então ele acaba tendo essa dificuldade de como ele manter esse padrão dentro do restaurante dele. Ele acaba ficando só com ele e ele não treina ninguém. Por causa, eu vou treinar, daqui a pouco eu vou perder. Só que lembre-se que o fato de você treinar, você tem que utilizar os processos. Por exemplo, lá no nosso restaurante, eu vou fazer um processo de controle de estoque no Excel, por exemplo, eu gravo pelo Zoom. Eu faço todo o processo, deixo gravado aquele processo para o meu funcionário e ali já se tornou um processo. É verdade. Então você tem que saber como você vai Na passar dúvida, isso. ele pode assistir quantas vezes ele quiser. E aí você... Opa, deixa eu ver o que o Ale fez aqui. Não, e faz assim, ó, aula 1, como entrar com mercadoria, aula 2, e aí você faz, porque depende de você fazer isso, o dono. É verdade. E o dono não quer. Então você faz isso e depois ficou gravado. Hoje a tecnologia está aí para isso. A gente fez isso e deixa. Então a dificuldade que eu vejo hoje é que o dono, o que o dono quer? Na verdade, Maranhão, eu não chamo mais o dono de restaurante como dono. Eu chamo ele como diretor. Por que o diretor? Porque o cara tem que ter um prolabore bom. Então o salário de um diretor é bom. Certo? Ele tem que ter um cargo, uma responsabilidade. Só que o que ele tem que trazer também, um diretor de uma multinacional? Tem que trazer resultado. Certeza. Certo? Então, eu chamo o diretor, eu chamo o dono de restaurante como diretor. Porque ele tem que ganhar bem, só que ele tem que trazer resultado para a empresa. E aí, dessa forma, ele tendo essa visão, ele entende que ele tem que passar isso para frente. E aí ele precisa treinar as pessoas. E ele fica com medo de treinar, e fica com medo por quê? Porque, ele vai sair. Pô, mas você não está fazendo nenhum processo. Eu dei a ideia no DDR agora, na FISPAL, para poder fazer isso. Porque você está treinando a pessoa toda vez. Pô, pensa um pouquinho, pega ali uma câmera no celular, grava. Faz alguma coisa para você parar e virar processo. Sim. E aí sim você começa. Então, respondendo a sua pergunta, a maior dificuldade é que o dono de restaurante, ele quer passar a responsabilidade dele para os outros funcionários. Mas não. Ele tem que pegar e entender que se ele tem dificuldade com o CMV, a equipe dele também tem. Tem um momento certo de delegar, né? Tem. E a gente só delega o que a gente já consegue dominar. Sim. Enquanto ele ainda não tem o domínio sobre os conceitos, sobre a aplicação, sobre os resultados, não é momento de delegar. Mas eu vejo que essa sua colocação, e é o que acontece quase sempre, é porque o dono de restaurante tem a dificuldade e aí ele quer empurrar essa tarefa. Empurrar para alguém. Na verdade... E não vai funcionar, eu falo cara? o seguinte, que é muito legal, porque o dono de restaurante... O que o dono de restaurante mais quer? Ele mais quer o dono de restaurante. Ele quer alguém que faça o trabalho dele. É verdade isso. Ele quer alguém que faça o trabalho dele. É verdade. É isso. E ele fique tranquilo. Sim. Mas, pessoal, vocês são diretores. Vocês são diretores de uma empresa. É verdade. E você tem que agir como diretor. Tem essa responsabilidade. Você tem que trabalhar na parte estratégica do negócio, diretor. Agora, quando você começa a não tratar dessa forma, o pessoal tem que começar a entender que é essa a responsabilidade deles. Sim. E não tem que passar para ninguém, não. É verdade. Então, essa daí, o ponto do CMV eu vejo nessa situação. Então, por isso que o desafio é grande. Dentro dele, mas e a gente vamos trabalhando junto, fazendo esse trabalho, porque quando o dono de restaurante percebe aqueles 2% no banco dele, porque é uma transferência bancária. Vou te fazer uma pergunta. Aproveitando, líder, vamos fazer uma pergunta aqui. Quando você chegar no dia 1º, o que o dono de restaurante faz? A maioria dos donos de restaurante, no dia 1º. Você tem ideia do que a maioria faz? Não. Acessa o aplicativo para ver a conta. Verdade. Acessa o aplicativo. Fica lá. Vai lá no banco e vê a conta corrente. Certo? Pra ver o que sobrou ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Certo? Só que ele vai lá e acessa o aplicativo para ver o quanto ele tem na conta corrente. No dia 1º, você também tem que saber quanto você tem no seu outro banco. Sim. Que é o estoque. Que é o estoque. E ninguém faz isso. E quando você controla o estoque, isso, você faz o quê? Uma transferência bancária. Que legal isso. E a transferência bancária, ela tem que cair na sua conta. Então você tem que fazer o quê? Transferir. Sai do estoque, entra na sua conta corrente. Então, quando eu falo que a gente vai tratar de CMV estoque, a gente tem que ter entendimento que tem que refletir no seu fluxo de caixa. Não está refletindo no fluxo de caixa. Você está com um problema de administração do seu dinheiro. Mas que ele vai refletir, ele vai refletir. Tá com problema no seu cofre. Tá com problema no seu cofre, entendeu? Ale, me conta o que é essa máscara aí. Essa máscara aqui foi essa daqui foi
A minha filhinha de 4 anos, né? Foi muito legal, Marani. A gente ia pro carnaval, né? E ela pegou a máscara, colocou a mascarinha dela, a minha esposa foi e colocou a máscara dela, para testar, né? Que a gente ia participar. Ela virou e falou assim, papai, e você? Você não tem a máscara? Aí eu olhei e falei, pô, filho, não tenho. Aí ela pegou e ela fica falando, né? Eu fala guardião, ela fica falando. Ela virou e falou assim, papai, e o guardião não tem máscara? Aí eu olhei e falei, filho, é verdade. Aí eu fui lá no aplicativo, achei a máscara, comprei e fui no carnaval com ela de guardião. Então essa daqui é, na verdade, para representar. Cara. E assim, o que é o guardião, né? Ele guarda. Ele cuida ali do seu estoque, né? Então é isso que a gente precisa entender. E você não pode ser o dono, pode ser alguém que você queira, que seja, pode ter vários. Né? Quando você vai tratar de um CMV dentro do seu restaurante, você tem que ter guardiões. Então você tem que fazer um guardião na cozinha, um guardião no estoque, um guardião no financeiro, porque tudo isso é tratado. Entendeu? O CMV, ele não é simplesmente só um custo da mercadoria vendida. Se o seu funcionário chegar atrasado, ele vai comprometer o CMV. Então você tem que ter um RH para acompanhar. Então essa máscara aqui chegou para realmente dominar o Brasil aí, para poder passar pro pessoal aí que é a responsabilidade de um guardião de CMV mesmo. Que legal, cara. Muito bom. Caminhando pro final agora, Lê, queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu esse podcast, para quem curtiu aqui no YouTube, para quem tá no Spotify. Falando nisso, você que tá aqui assistindo pelo YouTube ou escutando pelo Spotify, já assina o nosso canal, já coloca aí o lembrete, já coloca aí a notificação para sempre que tiver um novo podcast, você ter a oportunidade de acompanhar esse nosso conteúdo que é gratuito e que é riquíssimo, sempre com grandes convidados. Assina aí o nosso canal no YouTube, ativa as notificações, assina também no Spotify e já dá 5 estrelas lá, se você achar que esse podcast foi 5 estrelas. Deixa uma mensagem e depois conta como é que as pessoas te acham lá no Instagram, para elas acompanharem o trabalho do guardião do CMV. Certeza. Ó, dono de restaurante, você precisa entender que o que te falam sobre CMV, sobre estoque, é algo que realmente não é tão complexo como é percebido. Tá? Você precisa entender que tem técnicas e como você faz isso perante a sua equipe e tudo mais. Então, é muito importante o pessoal entender, eu quero que o pessoal trate realmente o CMV, o estoque, como uma academia. Né? Que você vai ali todos os santos dias, você gostando ou não, você tem que fazer. Por quê? Porque você está cuidando do quê? Você está cuidando da sua saúde. E o que você está cuidando do seu estoque? Do seu dinheiro, pô. Sim. Então você tem que fazer todo dia ali, ó. Você querendo ou não, eu vou fazer só uma esteira hoje. Vai lá e faz só uma esteira dentro do seu estoque. Sim. Entendeu? Hoje eu vou fazer um treinão pesado. Vai falar, faz um treinão pesado. Então começa a tratar como uma academia, uma coisa ali que a maioria não gosta de academia. E vai ter que fazer pela saúde. Então é a mesma coisa, tem muitos que não gostam do CMV porque dá muito trabalho. Sim. A mesma coisa, vai lá diariamente ali, vai trabalhando e tal. Quando você perceber o resultado na academia, você não fica legal, quando você olha no espelho e fala, pô, tô bem. Aí dá aquele ânimo de você falar, pô, agora eu vou manter. É a mesma coisa do CMV. Quando você olhou, viu o dinheirinho, você falou, agora eu vou manter. Então, é basicamente a mesma coisa, entendeu? É verdade. E para poder acompanhar ainda os trabalhos, é o Guardião do CMV, tudo junto, né? Guardião do CMV. Estamos no Instagram aí, passando algumas técnicas, ajudando o pessoal com ficha técnica e tudo mais, para a gente poder realmente levar esse nome aí de CMV, CMC. Tem vários indicadores aí que o pessoal precisa saber mais, pode chamar aí que a gente vai conversando, para realmente mudar esse cenário do dono de restaurante no Brasil. Então segue aí no Instagram, @Guardião do CMV. Segue aí também, @Donos de Restaurantes. Ale, quero agradecer aqui a sua presença. Foi legal demais fazer esse podcast com você. Passou voando. Obrigado pela sua presença, amigo. Líder, obrigado. Muito obrigado pelo convite. A gente estar lá dentro de mentor, levar isso para todo mundo lá dentro. Agradeço muito de coração mesmo. Eu quero muito que Deus proteja a Fê, a Laurinha que está vindo aí, tá? Que tudo
dê tudo certo, vai dar tudo certo, tudo perfeito e que realmente seja uma nova fase aí na sua vida que você vai curtir demais. Que é um desejo enorme seu também, né? Amém. Obrigado. Obrigado, irmão. Tamo junto tá? demais. É nóis. Valeu. Líder, pra você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.